pessoal, até agora nós mostramos equações de capacitância, né, e fórmulas relacionadas aos capacitores, que todas as fórmulas tinham um epsilon zero dentro das equações, né? E o epsilon zero a gente já sabe que é um termo de permissividade elétrica do vácuo. Mas, se vocês prestaram atenção na primeira aula de capacitores, eu falei que o capacitor tem um dielétrico entre as placas condutoras. Então, não é fato que todo capacitor tem ar ou vácuo, né? A maioria, na verdade, tem um material isolante, um dielétrico. Então, se eu tenho um dielétrico entre as placas do capacitor, eu não vou usar o termo epsilon zero, que é um termo do vácuo, que serve para o ar também. Então, nós vamos ver agora o que acontece quando a gente colocar o dielétrico, que é o mundo real, né, para os capacitores. O que vai mudar em termos de equação, tá? Existe capacitor que contenha ar, mas a maioria dos capacitores, de fato, tem um dielétrico entre as placas do capacitor. Então, pessoal, quando nós falamos como é constituído um capacitor, a gente comenta, né, que ele é constituído de duas placas condutoras com um isolante entre elas, né, um material dielétrico. Mas se vocês olharem a fórmula que eu deduzi para o capacitor de placas paralelas, era assim, ε0 A sobre D. ε0, tem que ficar claro para vocês que ε0 é a permissividade elétrica no vácuo. Lembram que desde a aula de lei de Coulomb, eu estou falando que eu não uso a constante K, eu abro 1 sobre 4πε0 justamente por causa do significado físico do ε0, que é no vácuo e serve para o ar, né? Então, ele serve para o ar. Então, um capacitor que tenha ar entre as placas, eu posso usar essa fórmula. Mas eu não levei ainda em consideração quando eu tenho um material dielétrico, ou um isolante. Então, quando eu tiver um material dielétrico ou um isolante, eu não vou tratar ε0, eu vou tratar por epsilon. Epsilon é a permissividade elétrica num meio qualquer, permissividade elétrica no meio, tá? Ele é do material, do material que eu tiver entre as placas aqui do meu capacitor, tá? Então, o ε0 só vale para o vácuo e para o ar. Se eu tiver um outro material entre as placas, eu tenho que tratar por epsilon, tá? E existe uma relação entre o epsilon e o ε0, que epsilon tem um fator multiplicativo aqui, ó, em relação à constante de elétrica, a permissividade elétrica no vácuo, que esse fator multiplicativo é a constante de elétrica desta tabela que eu coloquei aqui, ó, ela já é estabelecida na literatura. Então, olhem o valor do ar. A constante dielétrica do ar é praticamente 1, esse número. Então, se eu multiplicar aqui, ó, por que o ar e o vácuo podem ser o mesmo valor? Agora vai ficar claro, ó. Porque o fator que eu multiplico aqui, K, que é essa constante dielétrica, ele é 1. 1 vezes o valor do vácuo é o mesmo valor. Então, para o ar, é praticamente o mesmo valor a permissividade elétrica. Só que se eu tiver um outro material isolante, ó, eu vou ter um outro fator multiplicativo. Então, eu vou usar aquele valor lá do vácuo e vou multiplicar por esses valores aqui. Então, eu vou ter o epsilon. Por exemplo, se eu fosse calcular a capacitância do capacitor de placas paralelas com outro dielétrico, ao invés de ε0, eu usar epsilon, A sobre D. Epsilon, olha só, como ele tem esse K multiplicado, ó, K é sempre um número maior do que 1. Ou seja,
a minha permissividade elétrica vai ser sempre um número maior em relação ao ar ou em relação ao vácuo, tá? Então, o que acontece quando eu coloco dielétrico dentro do meu capacitor? A minha capacitância, eu vou chamar essa aqui de C0, para fazer a diferença C0 com ε0 e C com ε. É sempre um valor maior do que ε0. Então, a minha capacitância vai ser maior em relação à capacitância com ar. Então, quando eu coloco o dielétrico dentro do meu capacitor, entre as placas do capacitor, eu aumento a capacitância do meu capacitor, tá? Então, eu aumento por esse fator K multiplicativo aqui, ó, sendo que K é essa constante dielétrica que vocês vão pegar no formulário, é um valor já estabelecido na literatura, ele não tem unidade, ele é um número, simplesmente uma propriedade do material maior do que 1, 1 é só o valor do ar, tá? Então, eu sempre vou ter uma capacitância maior. Na verdade, isso acontece porque quando eu coloco o meu material dielétrico aqui, eu tenho um campo elétrico, certo, formado entre as placas do meu capacitor, mas quando eu coloco esse dielétrico, eu induzo cargas aqui no meu material, eu polarizo ele e ele diminui um pouco esse campo elétrico. Então, eu posso aplicar um valor ainda maior que o meu capacitor vai aguentar um pouco mais. Então, o que acontece é que as cargas induzidas na superfície do dielétrico reduzem o campo aqui entre as placas, tá? Com isso, reduz a diferença de potencial. E aí, eu posso aumentar. Lembra que o meu capacitor tem um limite? Então, eu posso aumentar o meu valor aplicado aqui. Eu posso colocar mais carga, ou seja, eu aumento a capacitância. Com isso, eu posso ter uma diferença de potencial maior em relação ao capacitor com ar. Então, ele vai ser um capacitor mais robusto, ele vai aguentar uma diferença de potencial maior e que a gente chama de rigidez dielétrica, tá? Ele vai ter uma diferença de potencial maior que ele consegue aguentar e um campo, desculpa, rigidez dielétrica não, o potencial de ruptura, mas eu também aumento a rigidez dielétrica do meu material, que é o máximo campo elétrico que o meu material consegue aguentar. Então, podem ver aqui, ó, para o ar, a rigidez elétrica é um valor de campo elétrico máximo que esse material aguenta. Então, para o ar é 3, para outros materiais que eu tenho esse valor, ó, são números maiores. Então, quando eu coloco outro material, eu aumento a rigidez elétrica, ou seja, eu aumento o máximo valor de campo elétrico que o material aguenta e a máxima diferença de potencial, que é o potencial de ruptura que o meu capacitor aguenta antes de romper, tá? Então, essa é a vantagem de usar o dielétrico, tá? Ele reduz o campo aqui, ó, então eu consigo aplicar mais coisa. Então, ele vai aguentar, no fim das contas, um campo maior, um potencial maior, ainda vai ter uma capacitância aumentada por esse fator aqui, que é a constante dielétrica do meu material. Então, ele aguenta mais carga também, no fim das contas, então ele é um capacitor mais robusto, ele estraga menos e aguenta mais carga, tá? Então, eu aumento os meus valores do capacitor, os valores máximos, tá? Então, resumindo, quais são as razões de eu usar um dielétrico? Eu uso para manter as placas do capacitor. Se eu quiser deixá-las bem próximas e eu não tivesse nada aqui dentro, a placa positiva ia atrair a negativa e vice-versa. Então, o meu capacitor separa as placas fisicamente. Eu posso deixá-las bem próximas. Quanto menor a distância, maior a capacitância ainda. Então, eu posso deixá-las bem pertinho, que elas não vão grudar uma na outra. Então, essa é uma das funções do dielétrico. Então, eu aumento a diferença de potencial máxima entre as placas aqui, o valor máximo que o capacitor aguenta. Eu aumento a capacitância em relação à capacitância se esse capacitor fosse com vácuo ou com ar.
tá? E eu isolo eletricamente, eu não fico transferindo carga de uma placa para outra, senão eu descarregaria meu capacitor. Então, isso é uma vantagem também, tá? Então, todas as fórmulas onde aparecer ε0, vocês vão trocar o ε0 por epsilon. As fórmulas são exatamente a mesma, só que agora eu vou considerar a permissividade do material e não do vácuo, tá? Então, se for ar ou vácuo, eu uso ε0, se não, eu vou dizer lá, por exemplo, se é poliestireno, um óleo, alguma pirex, tá? E aí vocês vão trocar pelo valor do material, lembrando que existe essa formulazinha aqui, ó. Então, por exemplo, a minha capacitância ficaria, já que é ε0A sobre D, ficaria K vezes ε0 vezes A dividido por D. Ó. Então, ou eu troco por epsilon, ou eu simplesmente multiplico por um K todas as fórmulas que tenham ε0, tá? E é para isso que serve o dielétrico.